Amém. Vamos orar. Deus, nossos corações, ó Pai, têm uma necessidade infinita do Teu Filho, e Teu Filho tem um suprimento infinito, Senhor Pai, de delícias perpetuamente para os nossos corações, de tal maneira, Senhor Pai, que essas duas coisas estão totalmente juntas. E, Senhor Deus, quanto mais nós desejamos e nos satisfazemos em Seus filhos, mais Ele é, Senhor Pai, glorificado, e mais nós somos completos, felizes, Senhor Pai, porque nossos corações foram feitos para Ele, e Ele, Senhor Pai, sendo a única razão da nossa existência, nós encontramos nele todas as fontes, Senhor Pai, da nossa vida, ó Deus, física, emocional, espiritual, e não há uma necessidade, Senhor Pai, de somá-lo a nada. Que nós possamos, Senhor Pai, na prática conhecer a suficiência de Cristo e olharmos, Senhor Pai, quão pecaminoso, ó Deus, e quão contraditório é somar qualquer coisa a Ele em nossas vidas, e admitirmos o quão pouco nós temos conhecido da altura, da largura, da profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. E então que o Espírito, Senhor, alargue o nosso conhecimento em nossas vidas, porque esse conhecimento sempre é prático, muda tudo, até que nós sejamos a perfeita imagem do Seu Filho. Nós te agradecemos. Amém. No domingo passado, pela manhã, nós meditamos sobre a nossa união com Cristo, dele sendo a videira, e como a vida de Deus, através disso, inexoravelmente produz todo o fruto que glorifica o Pai. E na quinta-feira à noite nós meditamos sobre Cristo como cabeça da igreja, uma porção extremamente profunda da Bíblia, que mostra como a sobreexcelente grandeza do poder de Deus opera em nós, e o poder que não conhece nenhum obstáculo para aplicar a nós e fazer de nós tudo aquilo que nós devemos ser. Hoje eu quero olhar para Cristo como o Rei Cósmico, e você vê que cada uma dessas nuances da revelação de Cristo para nós, além de massacrar toda a heresia de misturar Cristo a alguma outra coisa, de misturar o Evangelho com o humanismo secular, ou de alegar que falta alguma coisa ao Filho de Deus para ele ser o que a Bíblia diz, ou tirar do Evangelho o seu poder diabólico. Aqui diz assim, então, nós olhamos para essa outra nuance da revelação de Cristo em Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 18, diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito Santo e ouvi por trás de mim uma voz forte como uma trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som das muitas águas, ou dos grandes oceanos. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, ou ao meio-dia. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades.
Apocalipse é um livro estranho, né, para muitas pessoas, porque Apocalipse é cheio de anjos, demônios, leões, cordeiros, cavalos, dragões, espíritos e criaturas viventes, que a descrição dela foge à nossa compreensão, criaturas viventes indescritíveis e bestas de pernas longas e de vários chifres, e todas essas coisas que esbarrariam em nós no meio da noite como algo assustador, se nós pensássemos normalmente. Mas nós precisamos muito desse livro, assim como os leitores originais em Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Esmirna precisavam desse livro, e é por isso que ele faz parte da palavra de Deus, porque não era só para eles, é para todos nós. Então você vê por quem foi escrito e, na verdade, para quem foi escrito. No versículo 9 diz: eu, João, seu irmão e companheiro no sofrimento e no reino. Isso foi escrito no final do primeiro século ali. Estamos no ano 90 e pouco, o primeiro século está acabando e há uma tremenda perseguição prestes a começar. Os cristãos já estavam sendo perseguidos, mortos. Você vê, os apóstolos já foram todos mortos, o último está preso, mas essa era uma perseguição que ela era esporádica, e ela estava acontecendo numa parte do Império Romano e na outra não era algo generalizado ainda, mas estava prestes a acontecer uma perseguição generalizada. E nos meados do primeiro século, Nero foi o primeiro imperador que realmente começou a perseguir a igreja. É sobre Nero que Paulo morre, que o apóstolo Pedro morre, e no final do primeiro século, o imperador Domiciano estava então prestes a começar uma perseguição surpreendente, sem escalas, em todo o Império Romano, onde não seria seguro em nenhum lugar do império você ser um cristão, uma perseguição sistemática, drástica a todos os cristãos. E Domiciano exigiu que todos adorassem César como o Senhor. Era Kaiser Kyrios, ou seja, todos tinham que adorar César como Senhor, e os cristãos não fariam de jeito nenhum. Então, quando João recebeu essa revelação, eles já estavam sendo mortos, muitos tinham sido mortos, e a perseguição agora se espalhou de uma maneira organizada e contínua por todo o Império Romano, e haveria uma tremenda perseguição. Agora ela não seria esporádica, agora ela ia atingir toda a igreja. Então era como se as nuvens escuras de uma grande tempestade horrível estivessem no horizonte. Quando você já vê o céu todo escuro e você sabe que prestes está de cair uma grande tempestade, então os cristãos sentiam essa nuvem escura sobre todos eles. E quando ela realmente caiu, quando a tempestade realmente caiu, foi uma coisa terrível, inimaginável para nós aqui nessa manhã. Muitas das pessoas que receberam originalmente essas cartas, não é, de João, junto com todo o livro do Apocalipse, na igreja de Esmirna, Éfeso, enfim, que leram esse livro, muitas delas foram despedaçadas por cavalos selvagens. Eles prendiam os seus braços e pernas em cavalos e chicoteavam para esses cavalos galoparem, enquanto os cristãos eram desmembrados, eram partidos vivos pela violência com que os cavalos faziam isso. Então eles tinham suas pernas e braços amarrados no cavalo, e quando eles eram chicoteados e corriam, eles morriam. Você não pode imaginar toda a sorte de mortes horríveis que as primeiras pessoas que leram Apocalipse experimentaram. Alguns deles, em muitos casos, foram empalados vivos. Você sabe o que é ser empalado? Eles colocam uma estaca em você vivo e você fica preso na estaca, enquanto eles colocavam piche nas pessoas e acendiam e faziam tochas daquelas pessoas ainda vivas. E alguns deles tinham buracos feitos em seu crânio,
e chumbo derretido era jogado em seus crânios para que eles morressem assim, e muitos foram jogados aos leões, mas as mortes eram tão horríveis que aos leões era até assim misericordioso, porque os leões eram muito rápidos em fazer o seu trabalho, que misericordioso entre aspas, né? O que todas as outras formas de morte eram horríveis. E é isso que essas pessoas que receberam o Apocalipse em primeira mão experimentaram, de todas as formas. E a questão é, como eles enfrentaram isso? Nós vivemos uma geração que toda hora as pessoas falam, uma epidemia de depressão, todo mundo triste, a vida é muito difícil, ser cristão é difícil, isso contaminou todo mundo. Todo mundo acha a nossa geração mais difícil. Os adolescentes têm crise sem fim, sabe? Eles ficam com seus iPhones, no computador, mas a vida é muito difícil, todo mundo quer morrer. É horrível o mundo, né, para as pessoas hoje. Os pastores todos reclamando, ser pastor é muito difícil, você é muito sozinho, não tem ninguém para se desabafar. Aí às vezes o pastor quer se matar. É o que as pessoas dizem. É tão triste, é tão horrível, é tão deprimente a vida. Você viu como João começou? Companheiro vosso no sofrimento e preso por causa do nome de Cristo. Pessoas sendo despedaçadas, você vendo seus filhos serem despedaçados, pessoas sendo jogadas aos leões, pessoas sendo feitas tochas vivas. Mas essa geração não havia epidemia de depressão. De alguma maneira eles enfrentaram isso, eles foram mais que vencedores. Hoje nós temos um evangelho tão distante do evangelho, que ele é totalmente incapaz da pessoa poder lidar, sei lá, porque as pessoas não tratam ele bem, porque ele sente que a vida dele não se completa, porque essas pequenas coisas. Então, por que nós devemos enfrentar tudo como eles enfrentaram? É um fato histórico simples, que a razão pela qual o cristianismo se espalhou tanto foi porque a igreja estava sendo morta dessa forma. Esse foi o grande boom da igreja. Um dos grandes pais da igreja diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Você sabe o que a semente faz? Quando você joga a semente, cresce mais. O que ele está dizendo é o seguinte: quanto mais eles nos matam, mais nós crescemos. Quanto mais eles nos matam, mais pessoas são chamadas pelo Espírito Santo. Quanto mais eles nos matam, mais a igreja se torna forte, maior. Então, quando os romanos viram os cristãos enfrentarem a morte, despedaçados pelos cavalos, empalados vivos, jogados aos leões, mortos das maneiras mais horríveis, como com chumbo quente, um buraco em suas... E eles enfrentaram a morte com fortaleza, eles enfrentaram a morte em paz, eles enfrentaram a morte com alegria. Pedro está dizendo: vocês se tornaram um enigma para o mundo, porque vocês têm uma alegria indizível e cheia de glória. É por isso que eles foram, o sangue dos mártires foi a semente da igreja, porque o Império Romano nunca tinha visto pessoas morrerem como os cristãos, nunca tinha visto uma paz como a dos cristãos, nunca tinha visto uma alegria como a dos cristãos, que eram capazes de, diante das coisas mais horríveis que a mente humana pode exigir, ou pode inventar, experimentar isso. Então deixa eu colocar dessa forma: João deu a eles algo que permitiu eles enfrentarem isso. Isso não é uma pequena história para nos animar, isso é a história. João deu a eles algo que fez eles capazes de enfrentarem todas essas coisas, como homens mais que vencedores. Por isso que Paulo, um pouco antes disso, diz: nós somos entregues à morte todo dia, nós somos feitos espetáculos para o mundo, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós triunfamos sobre nos prender a cavalos, sobre nos degolarem, sobre fazerem tochas humanas de nós, sobre nos tratarem dessa forma. Nós vencemos. Então é um fato histórico que a revelação que eles receberam através das Escrituras, através de João, permitiu eles enfrentar isso. Chumbo derretido nas suas cabeças, nos seus cérebros, pernas e braços arrancados por cavalos. Agora, o que você está enfrentando, queridos? O que você enfrentou essa semana? O que você enfrentou nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos?
A lógica é a seguinte: essa geração, nós falamos que é a geração da depressão, a geração de todo mundo, ninguém suporta a vida é horrível. Essa é a melhor geração que já existiu na história do mundo, em termos de saúde, remédio, aliviar a dor. A única geração que tem um tempo enorme para a diversão. Na verdade, a diversão se tornou um ópio para nós, o entretenimento. Grande parte do dinheiro da nossa geração é gasta em entretenimento. Todas as empresas de entretenimento são milionárias. Um cara abre a Netflix, em alguns anos se torna uma das empresas mais poderosas e ricas. Por quê? Porque as pessoas vão gastar horas consumindo simplesmente seriados e filmes. E todo tipo de diversão e entretenimento é o nosso mundo, e nunca o homem teve tanto dinheiro para gastar nisso, e tanto dinheiro para gastar em cosmético, beleza, roupas, carros, nunca na história. É a época da história que o ser humano menos trabalha em quantidade de horas, que tem mais direitos. Nunca houve uma época como a nossa. Mas se alguém me perguntasse assim, por que a nossa geração, toda hora a gente está no setembro amarelo, né, assim, por que essa geração é tão assim, tão triste, por causa de todas essas coisas? Porque é fútil. Quanto mais fútil é a vida, mais assim, nós ficamos deprimidos, arrasados por coisas que as outras gerações iam morrer de rir. Se nós contássemos qual é o nosso problema, que nível de futilidade nós chegamos. E quando você olha para essas pessoas que viviam nessa grande opressão, grande parte dessas pessoas eram escravas, trabalhavam para nunca receber um salário, grande parte dos cristãos, esses pastores, todos eles estavam sendo assassinados. Você já leu alguma vez na Bíblia que os pastores são fracos demais, tadinho deles, eles são muito frágeis, ninguém entende os pastores. Paulo diz, nós somos o lixo do mundo. Paulo nunca fala assim com Timóteo, Timóteo, eu sei quão difícil é. Paulo diz, sofra comigo como um bom soldado de Cristo, porte-se como um homem diante do sofrimento. Ele fala varonilmente, dizendo, sofra como um bom soldado. Como é que o soldado sofre? Ele não vai para um canto chorar. A Bíblia fala assim. A Bíblia nunca fala com os pastores como se eles fossem pequenos pessoas delicadas. Jeremias começou a reclamar. O que Deus falou para ele? Jeremias, se você reclama andando numa estrada segura, como é que você vai andar nos pântanos do Jordão? Porque eu vou mandar você, Jeremias, para os pântanos do Jordão. Se você está reclamando porque está correndo com homens, como você vai correr com os cavalos? Porque você vai correr com os cavalos. Então, se o que quer que seja, que esteja nesse livro, permitiu essas pessoas enfrentar todas essas coisas dessa maneira triunfante que o mundo inteiro pôde ver, é claro que esse livro é suficiente para você e para mim. É claro, eu não sei quais são os seus problemas, nossos problemas nunca são fáceis. Nós temos que lidar com o corpo que está morrendo, com pessoas que nós amamos que estão morrendo, e quando todo tipo de sofrimento de um mundo que está debaixo da maldição e geme. Mas eu tenho certeza que você nunca enfrentou nada que essas pessoas enfrentaram. Você não viu seus filhos ser despedaçados por cavalos, ou você não vive sob essa perspectiva de ser feito uma tocha humana amanhã, de ser empalado vivo, ou de o governo mandar fazer um furo na sua cabeça para jogar chumbo quente, ou, enfim, você não vive isso. A questão é, se o mesmo material e a mesma revelação, se a mesma verdade, se as mesmas coisas que eles receberam lhes permitiram e deu a eles poder para enfrentar essas coisas, qual é a sua desculpa? O que os pastores tão sofredores, deprimidos da nossa época vão dizer? Será que eles podem dizer, eu sou companheiro no sofrimento com João, como ele começou aqui? É óbvio que não. Eles tinham algo que as pessoas definitivamente hoje, que se dizem cristãs, não têm. É uma visão de Cristo. Nós vimos no domingo de manhã passado, Cristo como a oliveira, e vimos na quinta-feira, Cristo como cabeça da igreja, que opera a sobreexcelente grandeza do seu poder, que opera agora em nós, os que cremos, segundo a força eficiente do seu poder. E agora estamos olhando para Cristo de outra forma aqui. O que João deu a eles? Ele deu a eles uma visão do exaltado e cósmico
eu diria, uma visão exaltada e cósmica de Jesus. Se você tiver isso, você tem o suficiente. No versículo 8 diz, embora nós não tenhamos lido, eu sou o alfa e o ômega. Muitas pessoas têm tentado descobrir o que é isso. Você sabe o que é isso, eu também sei que o alfa e o ômega é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. No meio da passagem que você acabou de ver comigo, ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ele diz isso, ele diz que é o alfa e o ômega. No final do livro ele diz, eu sou o alfa e o ômega, lá no final do Apocalipse. E João diz que se você vê Jesus como o alfa e o ômega, você pode enfrentar qualquer coisa. Que você não pode enfrentar qualquer coisa porque você não vê como o alfa e o ômega. Ele não é um alfa e o ômega para você, apesar dele ser o alfa e o ômega do universo. O que João está dizendo para aquelas pessoas e para nós, isso foi suficiente para elas, por causa do Espírito, e para nós também, é que se você vê Jesus como alfa e ômega, você é capaz de enfrentar qualquer coisa, membros arrancados, chumbo derretido na sua cabeça, qualquer coisa. Você pode enfrentar qualquer situação. A minha pergunta para você é que se você vê Jesus como alfa e o ômega? Vamos ver o que é. Em primeiro lugar, os primeiros cristãos, através de João, viram Jesus como o alfa, o começo, o primeiro. O que isso significa? Essa é uma das afirmações mais abrangentes na Bíblia, entre tantas, de que Jesus é Deus. É Deus. Em qualquer... está dizendo, eu sou o começo, eu sou o alfa, significa que eu nunca comecei a existir, eu nunca fui criado, nunca houve algo antes de mim. Eu sou o A, não há nada antes do A. Não há ninguém antes de mim, não há nada antes de mim, nada me precede. Essa é uma afirmação incrível. Eu não recebo nada de ninguém porque nada existe antes de mim. Eu sou o alfa. Durante anos iniciais houve controvérsias e heresias sobre isso. Como se Jesus era derivado do Pai, se era da mesma substância do Pai, se ele era um Deus de alguma maneira menor, se Jesus era Deus. Claro que nos primeiros séculos da igreja houve uma controvérsia sobre isso, e hoje essa heresia volta e meia aparece, volta e meia até pessoas que se dizem cristãs começam a flertar com ideias assim, e apenas alguns anos atrás eu li um livro que foi publicado por um grupo de teólogos episcopais, e o nome do livro era O Mito do Deus Encarnado. E ainda nós temos isso acontecendo aqui. O ponto é que os primeiros cristãos não tiveram nenhum problema com isso. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso em outro dia. Eles entenderam isso, Jesus dizendo, eu sou o alfa. João dizendo, ele é o alfa, ele está dizendo, ele não foi criado, ele é sem começo, e não havia nada antes dele. Porque nunca houve um antes dele, não há nada antes do alfa. Ele não é o beta e o ômega, entende? Ele não é algo que vem logo depois do início. Ele não diz, eu sou o beta e o ômega, o B e o Z. Não é isso que ele diz, eu sou o alfa. E é uma heresia das mais terríveis contra o cristianismo, ter qualquer ideia de que Jesus, de alguma maneira, é menor do que o Deus Pai ou o Espírito Santo, ou seja, que Deus não seja essa trindade santa como a Bíblia ensina. Mas vamos seguir em frente. Esta é uma afirmação tremenda, porque vocês sabem que Jesus é o Deus, o Criador, Ele é a minha origem e Ele é a tua origem. Ele é a origem do universo, de todas as galáxias, de todos os serafins e querubins, e todas as coisas têm a sua origem em Jesus. Ele é aquele de quem todos vêm. Ele criou você, Ele criou a mim. Essa é a doutrina, esse é o ensino. Ele criou todas as coisas, Ele criou o casamento, Ele criou o homem, Ele criou tudo que nós somos, Ele criou a nossa alma, Ele criou Ele criou todas as coisas no universo. Então, que diferença isso faz? Como isso se aplica a mim? Como isso se aplica àquelas pessoas de tal maneira que elas podiam enfrentar leões, cavalos despedaçando elas, chumbo nos seus cérebros, em buracos em sua cabeça. O que ela está dizendo assim, você deve começar com Ele, todo o seu pensamento deve começar com Ele. Ele é o alfa.
E é muito natural, como temos muitas perguntas sobre nós mesmos, nós queremos começar conosco. Nós queremos começar conosco a nossa vida, com nossos anseios, com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Nós achamos que o casamento é sobre nós, que a vida é sobre nós. Nós temos a tendência natural que o pecado colocou em nós de começar conosco. Nós queremos entender a nós mesmos. A partir de nós é natural começar por nós mesmos. Mas você nunca deve. É por isso que você gosta de terapia. Por isso que a nossa geração gosta de terapia. Que a terapia é a respeito de quê? A respeito de mim. Vou contar a minha vida, vou contar os meus problemas, vou contar o meu passado, vou contar a minha infância, vou olhar para o passado, vou olhar para mim, vou olhar para mim, vou olhar para mim. Nós gostamos de terapia, porque terapia é sobre nós. A igreja prega pouco o evangelho, porque ela não é sobre nós. Talvez já exista alguém dizendo, olha, eu não vim aqui nessa manhã por metafísica, eu não vim aqui por algum dogma, doutrina, teologia, simplesmente, pastor, eu vim aqui esperando encontrar alguma ajuda prática para o meu problema. Eu tenho um problema, o médico diz que eu estou morrendo, eu tenho um problema, o meu casamento está desmoronando, eu tenho um problema, a minha vida financeira está indo para o buraco, eu tenho um problema, o meu filho está indo embora, eu tenho problemas, e eu vim aqui, eu quero algo a respeito disso. Ok, ótimo, você veio ao lugar certo, mas você precisa começar com dogma e doutrina, porque a menos que você comece fora de você, você nunca vai se encontrar. Você nunca vai entender o que está acontecendo com você e por que você reage ao que você reage, como você reage. Você nunca vai entender por que você não reage como essas pessoas reagiram às coisas mais violentas e que devia gerar as maiores depressões, os maiores horrores, os maiores pânicos, os maiores medos, e não aconteceu. Essa é a questão. Você não é o alfa. Eu não sou o alfa. Estar no evangelho, ou ter sido alcançado por ele, é perceber que nós não somos o alfa. Esse é o ponto fundamental. Você não pode começar com você não pode começar com os seus problemas, com as suas dores, com as noites da sua alma, com o mundo, com o jeito que ele é. Você não pode começar, se você começar com você nunca vai se encontrar. Por isso que aquele que buscar a sua vida vai perdê-la. Se você começa com você mesmo, você está perdido, você não vai se encontrar. Você tem que sair de você para então se encontrar. Essa é a mensagem da Bíblia em todo lugar. A menos que você comece com Cristo, como Ele é o alfa, você nunca vai entender. Se você acha que o seu casamento é sobre você, e você então começa com você como alfa, então não há nenhuma luz para você aqui. Você não poderá se conhecer. Então, pessoas obcecadas consigo mesmas, sua autoestima, sua vida amorosa, suas realizações, seus prazeres, seu reconhecimento, elas vão cada vez mais ficarem tristes, desesperadas, deprimidas, problemáticas. Que dirá se elas tivessem que enfrentar o que essas pessoas vão enfrentar? A morte, a tortura, o desprezo público, ser morto das maneiras mais vis publicamente para a multidão assistir. Até certo ponto, isso é um senso comum. O ser humano nasceu achando que ele é o alfa das coisas, que as coisas são sobre ele. Então é fácil para você ver, mas imagine se eu pego um objeto como esse aqui, e eu coloco assim muito perto de mim, assim, perto dos meus olhos. Eu não sei mais o que é isso, sabe? Que objeto é esse? É fácil para você ver que objeto é esse, da onde você está, mas quando eu boto assim muito perto do meu olho, eu não sei mais, eu estou vendo um borrão cor de abóbora. Eu não posso ver, tudo que eu vejo é a cor, tudo que eu vejo é cor de abóbora. Você sabe por que eu só consigo ver o cor de abóbora? Porque está muito perto de mim, está perto de mim demais, está perto demais dos meus olhos para me saber que treco é esse que está na minha mão, e eu tenho que me afastar do objeto, eu tenho que colocar ele distante de mim e ver ele na perspectiva e no contexto das outras coisas que estão à volta. Eu vejo o seu formato e eu começo a saber o que ele é. Eu tenho que tirar a caneta, a palheta, ou qualquer coisa que eu aproximei demais do meu olho para poder ver, porque senão tudo que eu vejo é o quê? É o cor de abóbora,
ou qualquer cor que o pequeno objeto tenha. Isso é natural. Você tem que ver as coisas em relação às outras coisas. Eu tenho que ver a paleta em relação a esse ambiente que está aqui. E quando eu vejo ela, eu então vejo perfeitamente o seu formato. E você tem que sair de perto do objeto para vê-lo. A Bíblia diz que você nunca se entenderá a menos que você conheça Deus. Você não pode se conhecer pegando você mesmo e botando diante de você como a coisa mais próxima, a coisa importante, você não consegue entender a vida, você não consegue entender a sua vida, a sua alma, você não consegue entender a razão da sua existência, a menos que você veja como Ele vê e revela você mesmo através da sua palavra. Você nunca vai se encontrar a menos que você saia de si mesmo. Por isso que parece algumas vezes que Jesus está falando coisas enigmáticas. Quem buscar a sua vida perde, quem perdê-la acha. Porque quando você tira a sua vida de perto de você, você começa a entendê-la dentro do contexto. E não é apenas verdade fisicamente, não é quando você trata de percepção, de ouvir a palheta, que quanto mais próximo da minha vista, menos eu sei o que ela é, e eu nunca poderia dizer, se eu já começasse a olhar assim, o que era esse objeto. Joseph Kipling, não é, que é um escritor, um poeta britânico conhecido por seus livros, por crianças como O Livro da Selva, e ele escreveu vários livros que deu origem a vários filmes da Disney, histórias da Disney. Ele nasceu em 1865, morreu em 1936. Ele é um escritor britânico famoso, nasceu na Índia, porque o Império Britânico estava no mundo, e ele diz algo interessante num ensaio. Ele diz assim: o que o mundo sabe da Inglaterra, que somente a Inglaterra não sabe. Ele está dizendo, há coisas fundamentais sobre a Inglaterra que o mundo sabe, que só a Inglaterra não sabe. E ele escreve a respeito disso. Ele está dizendo o seguinte, que se você quiser entender o seu país, a única maneira de entender o seu país é um dia deixá-lo. Porque como você está no Brasil, você acaba não entendendo o Brasil adequadamente. Mas se você estiver lá na Noruega, olhando como a Noruega funciona, como é o país, você vai começar a enxergar o Brasil de outra forma. Olha, isso não está muito certo lá, hein? Olha, isso não está muito bom. Que daqui de dentro, como você faz parte, você cresceu aqui, você acha muitas coisas aqui normais que elas não são, mas você não consegue ver. Kipling está dizendo, uma cultura, um país, você entende mais ele quando você sai dele. Não é? Se você quer entender a sua cidade ou o seu bairro, se você nasceu na cidade do Rio de Janeiro, só viveu aqui, você tem um contexto muito pequeno para avaliar o Rio de Janeiro, porque você só tem Rio de Janeiro. Então, se você vai para outra cidade, você pensa, gente, aqui os carros param, não tem sinal, só de ter a pintura no chão, eles param, lá a gente não para. Isso não parecia importante para nós, nenhum problema, mas agora eu vejo isso é um problema, há algo estranho em nós, há muito lixo na rua, você começa a ver coisas. Ele diz, se você não sai do seu país, você não enxerga o teu país de fato como o mundo enxerga, e se você não sai da sua cidade, porque você não tem uma perspectiva para ver, é como se tua cidade, teu país, estivesse perto demais do teu olho, você não consegue ver exatamente como ele é. Tudo o que estamos dizendo é o que a mensagem bíblica começa desde o início enfatizando para nós. A Bíblia começa como? No princípio Deus. Sabe? Começa no alfa. Gênesis 1 não diz no princípio eu, ou não diz no princípio Josemar. A Bíblia não começa com um descarte, como diz, penso, logo existo. Não é assim que a Bíblia se abre, não é assim que a Bíblia começa, não é essa a mensagem da Bíblia. Ela não começa comigo, no princípio Josemar estava lá, ou penso, Josemar logo existe. Se você ficar dentro, se você começar por si mesmo, você nunca encontrará nada que essas pessoas encontraram, que fez elas poderem ser despedaçadas por aqueles cavalos selvagens, devoradas pelos leões, queimadas vivas, com uma alegria que fez do seu sangue ser a semente da igreja.
porque você faz de você o seu alfa. Você é muito sensível, porque tudo é sobre você. Você é o alfa. Então, qualquer sofrimento, quando eu sou o alfa, e o homem psicológico, ele quer ser o quê? O homem psicológico quer ser feliz. O homem psicológico, tudo é a respeito dele. Ele quer sentar no divã e falar sobre a vida dele, falar. É tudo sobre ele. Ele é muito infeliz. Sem conhecer Deus, você não pode conhecer a si mesmo. Se você não perde sua vida, você não pode achá-la. Se você busca ganhar a sua vida, você a perde. Porque você está dizendo que Jesus não é o alfa. A menos que você saia disso, nunca vai se conhecer. Deixa-me dar um exemplo rápido. Alguém diz, eu ainda não vejo como lidar com essa doutrina como tão importante. Eu quero algo, pastor, para os meus problemas práticos. A maioria dos cristãos que eu conheço querem terapia. Deixe-me perguntar a você, qual é o seu alfa? Qual é o seu alfa? Você diz que acredita na Bíblia. Jesus diz, eu sou o alfa. Qual é o seu alfa? Você pode dizer o mesmo que Jesus? Como você começou? Um criador pessoal projetou você, ou você por exemplo, numa visão humanista secular, a alocação acidental de átomos? Se você é apenas um incidente, o teu alfa por exemplo, dependendo do que você acredita, isso vai determinar totalmente a maneira de você lidar com os seus problemas, de lidar com todas essas coisas que eles tinham que lidar, por exemplo, ou como o mundo lida. Se você é um acidente, por exemplo, se as moléculas se uniram em algum momento no passado infinito, entre aspas, e você é apenas um acidente químico, tudo que você é a respeito de químicas, reações químicas, materiais, e você é apenas um acidente químico assim, então você cria suas próprias regras. Eu não vou discutir agora aqui pela manhã quão irracional filosoficamente isso é, mas você vai determinar o seu próprio significado, já que você não tem significado nenhum. O teu alfa é sem propósito, você vai derivar a sua própria verdade, você vai criar suas próprias regras morais, mas se você foi criado por um criador pessoal, então você tem que descobrir a verdade sobre ele, porque ele é o alfa. Você tem que descobrir o significado que foi colocado lá por ele antes que você existisse, para a sua existência. Alguém diz, eu estou com dor, então como eu posso lidar com a dor? Como eu posso lidar com a dor existencial, psicológica ou a dor física? Você vê que essas pessoas que receberam a carta de João estavam sobre todas essas dores da maneira mais poderosa. Você pode dizer, pastor, quando eu estou com dor, eu não consigo pensar em toda essa teologia. É claro que você está sofrendo, mas o cristianismo não é escapismo, queridos. Não é uma droga, não é para você simplesmente escapar de todas as coisas difíceis que há no mundo sobre a vida. Todo o resto, sem ser o cristianismo, é um escapismo. Nos últimos 10 minutos de Cheers, que é um seriado famoso, que começou em 82, eu fui até 93, teve quase 300 episódios, foi um dos seriados que teve mais episódios, e é só agora os seriados estão ultrapassando isso. E Cheers é um bar onde as pessoas se encontram, conversam, as suas vidas se desenvolvem. E era um seriado que não era assim politicamente correto, e nem tinha engajamento social, que a gente ensinar alguma coisa do que você tem que fazer segundo a ideologia de algum grupo. Então, era engraçado, porque falava só sobre o drama pessoal do ser humano, de uma perspectiva politicamente não correta, às vezes, então, expondo isso de uma maneira engraçada. E Fraser, nos 10 minutos finais do último episódio, depois de 200 e poucos episódios, no bar, bebendo, esse bar, Fraser, ele bebendo, ele diz assim, algumas pessoas dizem que somos apenas um acidente, apenas uma colocação aleatória de moléculas e nada tem significado algum. Então Woody, um outro dos personagens, diz assim, cara, isso é um pensamento alegre, todo mundo cai na gargalhada e bebe pouco mais de cerveja e uísque, e eles continuam assim é o nosso mundo hoje. A menos que você esteja falando sério sobre o cristianismo, como ele trata tudo, você ri disso, e isso é escapismo. Você ri disso e você não pensa muito na morte, você ri disso e você tem uma dose de entretenimento, não pensa muito nas coisas inexoráveis da vida. É o que as pessoas querem. Muitas pessoas querem vir para o culto para escaparem de todas essas coisas.
Mas o cristianismo não é escapismo, todo o resto é. O cristianismo diz que, a menos que você descubra qual é o seu ponto alfa, qual é o alfa, você não pode lidar com seus problemas. E se você soubesse, você seria capaz de lidar até em ser despedaçado por cavalos, até em ser jogado aos leões. Você vai poder lidar com tudo, se você soubesse o ponto alfa. Você tem que ser intelectualmente honesto, a menos que você saiba se o seu ponto alfa é apenas uma coisa aleatória, um acidente ou um criador pessoal, tudo muda. Você não vai nem entender a vida o suficiente de saber como proceder, porque o proceder não vai ter nenhuma base. Se você começar por si mesmo, se você se recusar a sair de si mesmo e ver as coisas, como eu disse, dentro do contexto, em vez de tão dentro, tão perto de você, se simplesmente o mundo é um mundo do humanismo secular, isso é totalmente irracional, mas tudo bem. Se você não tem um designer pessoal, ou seja, qual é o seu contexto, você precisa ver qual é o seu ponto alfa. E você pode tagarelar sobre a sua dor, falar sobre ela, não vai adiantar nada. Você vai falar quando o mundo é injusto, como você acha que sua vida tem sofrimentos, essas pessoas sendo partidas no meio pelos cavalos, tudo isso você pode tagarelar durante horas, dias, anos com outra pessoa te ouvindo. Ela também vai estar centrada nas suas próprias dores. Eu sei que você está com dor. Eu ouço sua dor. João ouvia a dor das pessoas que estavam em Tiatira, Éfeso, pessoas como nós. Mas eu sou cristão, eu sou um ministro cristão, e o que significa que o cristianismo não permitirá que você escape das grandes questões. Mesmo filósofos sérios, pelo menos encaravam o fato, como Kant, de dizer: se não existe um Deus, então não existe nenhuma base para a ética. Em Cheers, eles podem rir e tomar uma outra cerveja. O fato é que, a menos que você saiba a resposta para essa pergunta, de uma maneira ou de outra, você vai ser essa pessoa que não sabe lidar com a vida aqui no mundo. Você vai estar no escuro. Qual é o seu ponto alfa? Qual é aquilo que está em primeiro lugar na sua vida? A Bíblia diz que Cristo é o alfa. É isso que João está dizendo. Comece com ele. João diz: e tudo mais vai fazer sentido. Se você começar com o ponto alfa, que é o ponto alfa, tudo mais faz sentido, tudo mais vai estar dentro desse contexto. E esse é o alfa, ele é o começo, ele é o criador. Portanto, todo pensamento tem que começar com ele. Eu não começo com o meu casamento como ele está, eu começo com Cristo. Eu não começo com a minha dor, eu começo com Cristo. Eu não começo com os meus problemas, os problemas do mundo, eu começo com Cristo. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o alfa, é isso que quer dizer. Tudo estará certo ou não em como se relaciona com o alfa. A alma foi feita para ele. A alma vai estar bem quando ela estar bem em relação a ele. É por isso que Freud não tem nada para me ensinar sobre a alma. Ele não conhece o alfa. O alfa dele é um acidente aleatório, irracional, que deu origem a seres que não têm nenhum propósito, apenas materiais. E é como se eu conhecesse alguém que não tem a menor ideia qual é o alfa, eu diria, né? A razão do iPad, e essa pessoa quisesse para mim escrever um livro a respeito do iPad, eu não vou ler. Se ele já partiu de um princípio de que ele não sabe o que aquilo é, eu não tenho mais nada para ouvir o que ele tem a dizer sobre aquilo. Em segundo lugar, ele é o ômega. Essa é a segunda coisa, ele é o último. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa e sou o ômega. Então, eu não sou só o alfa, eu sou o ômega. Isso não é tão difícil de entender no começo, porque o alfa e o ômega vão juntos, não é? Se ele criou o universo, então o universo só vai se encaixar nele. Se ele criou o universo, tudo foi determinado para ele. É por isso que Paulo diz: tudo foi criado por ele e para ele. Porque ele é o ômega do universo. Por isso que Agostinho diz assim: nossos corações foram criados para ele.
para Ele como nosso ômega. E nossos corações não vão descansar enquanto não descansar nele. Ou seja, como o alfa, ou seja, a razão e a origem dos nossos corações é Ele, nossos corações só podem encontrar o seu ômega nele. Se nossos corações tentarem encontrar o seu ômega em outro lugar, nossos corações não descansam. É isso. Então havia uma família onde eu morei, em que era engraçado, todo mundo na família era grande assim, todo mundo ficava alto, a filha de um deles era uma menina que tinha 14 anos, devia ter 1,80 m e pouco, assim, ninguém era baixo, e o pai dela era um cara assim, esse cara faz tudo. Então a mãe era alta, o pai era alto, os filhos eram altos, bem jovens, com 14 anos já estavam mais de 1,80 m, e o pai faz tudo, ele construiu a casa deles, uma casa muito linda, muito legal, e ele não só era bom construtor, mas ele trabalhava com móveis, então eles fizeram tudo, a casa foi toda feita por ele, todos os móveis foram feitos por ele, eles construíram a sua própria casa do zero. Então, para pessoas como eu, e como todas as pessoas que conheciam eles, todas as pessoas com menos de 1,80 m, ela era uma casa muito engraçada. Não porque não tinha nada, não tinha porta, não é por causa disso, mas é porque ela foi feita para eles, sabe? Então todos os armários estavam altos demais. Você pensa, por que esse troço é tão alto? Não é? Como eu vou pegar um troço aqui? Por que esse chuveiro está tão alto? Por que tudo é tão alto? Porque encaixava, sabe, como mais ninguém. Você entrava lá e para alguém como eu era uma casa muito interessante, e a maioria das outras pessoas era a mesma coisa. A maioria das pessoas iam dizer assim naquela casa: eu não me encaixo nesse universo, tudo aqui é alto demais para mim, esse troço não foi feito para mim, esse universo não é o meu universo, era o universo deles. Não, essa casa foi construída para quem tem no mínimo 1,80 m, 1,85 m. Quem tem menos disso vai ser dificuldade, ia morrer de fome sem poder pegar comida nos armários. O fogão estava alto, tudo estava alto, era estranho. Jesus Cristo construiu o universo para Ele mesmo. Você foi construído para Ele. Você se encaixa quando serve, você encaixa quando o glorifica, você encaixa quando Ele é o teu deleite, você encaixa tudo, porque tudo foi feito, igual aquela casa feita para pessoas enormes, tudo no universo foi feito para Cristo. A Bíblia está dizendo que aqui é para confortar essas pessoas que vão ser partidas no meio pelos cavalos, que vão ser feitas tochas, que vão ser despedaçadas, que vão ser queimadas vivas. A Bíblia está falando que o conforto dessas pessoas, toda a história está correndo da mente e através das mãos de Cristo. Está tudo indo na direção dele, ele é o ponto ômega da história, tudo vai acabar nele, tudo é para ele, tudo que é criado para ele, para a sua glória, para conhecê-lo, para o seu serviço, para se alegrar nele, para se deleitar nele, e nós já falamos sobre isso antes, essa é a doutrina, ele está no comando da história, nós vemos que ele é o cabeça não só da igreja na quinta-feira, mas é o cabeça do mundo inteiro para a igreja, e ele será o juiz no final. Ele não diz: eu julgarei todos, eu não sou só o salvador daqueles que vão ser absolvidos, eu vou condenar todos. Ele é o juiz da história, a história começa com ele, a história termina nele. Ele não é só o criador no início, ele é o juiz no final, ele é o final de tudo, ele é o ômega. Há outro lugar onde Paulo diz: nele todas as promessas encontram o sim e o amém. Está vendo? Todas. Não há nenhuma promessa que encontre o seu sim em outra pessoa, que encontre o seu amém em outra pessoa. Isso significa que todas as suas necessidades são respondidas algum dia nele, se você estiver orientado para ele. Ou seja, se você estiver em contato com a realidade, se você estiver em contato com o alfa real e o ômega real, todas as suas necessidades apontam para ele, todos os seus problemas são resolvidos nele, todos os problemas do mundo serão resolvidos nele. Um dia esse mundo será um novo mundo perfeito, porque será resolvido nele, todo mal será derrubado por ele, todo pecado é vencido por ele, cada um dos salvos é salvo por ele,
Todos os julgados e condenados são condenados por ele, tudo na história está se movendo em direção a ele, sua glória, seu reino. É uma doutrina massiva. A doutrina de que Cristo é o alfa e o ômega, ela cobre todas as coisas. Mas hoje nós só temos tempo para aplicá-la de uma maneira. Essa é a doutrina, esse é o sino, e não está. Essa é a segunda parte. Como isso se aplica a nós? Como aplicamos isso? Assim como mencionei no alfa, agora no ômega. É importante que você opere em sua vida diária, como aquelas pessoas em Éfeso, Esmirna, de acordo com essas duas grandes verdades, que Jesus é esse rei cósmico, que ele é o alfa e o ômega. O que isso significa é que Jesus deve ser o seu ponto ômega. Jesus deve ser o seu ponto ômega. Existem duas maneiras de você abordar Deus, apenas duas. Você pode torná-lo um meio para alguma coisa, para um fim, para um ômega, ou fazer dele o ômega. Não há outra maneira de você abordar Deus. Essas são as duas únicas maneiras, e cada uma produz uma religião completamente diferente, não é? Uma experiência, entre aspas, religiosas completamente diferente. Você pode estar sentado nos mesmos bancos, você pode estar nessa manhã junto com pessoas que estão ao seu lado, mas podem ser pessoas que estão cultuando um Deus totalmente diferente, fazendo algo totalmente diferente na vida de vocês, e vocês podem estar tão distantes uns dos outros. É por isso que Jesus disse: 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Nada pode parecer ser mais próximo do que um casal que supostamente crê em Deus, mas ele está dizendo: um será tomado, outro será deixado. Você pode estar lado a lado sentado aqui na igreja, pensando que você tem as mesmas abordagens que o irmão do lado. Você cantou com ele, você cantou os mesmos hinos, está ouvindo a mesma mensagem, parece que tem a mesma abordagem, mas existem apenas 2 caminhos a percorrer. Você pode decidir que você é o ômega de tudo, ou você vê que ele é o ômega de tudo. Ou você pode decidir que Jesus é um caminho para o seu ômega, ou que ele é o seu próprio ômega. E aqui, em quase tudo que o mundo cristão as pessoas estão num lado ou no outro, e infelizmente estão num ponto que não devia estar. Então, coloque dessa maneira: os pontos ômega da sua vida são aquelas coisas que não são negociáveis, são aquelas coisas para as quais você acha que a sua vida existe para aquele fim, para aquele ômega. Então, são as coisas que você diz: eu tenho que ter isso, ou minha vida não tem sentido, porque a minha vida foi criada para ter isso, para esse ômega, para esse fim, para esse propósito. E se eu não tenho isso, para que a vida serve? Por que as pessoas acham que a vida dele não serve de tal maneira que ou ele é feliz, amargo, ou ele até acha mesmo que devia morrer e até se matar? Porque ele acha que o ômega da vida dele não está se cumprindo, não está chegando lá, a vida dele não faz sentido assim. Se eu não tenho isso, o que significa alguma coisa? O que a vida é? Se eu não tiver isso, todo o resto é inútil. Tem outras coisas, mas é inútil, porque eu não tenho o ômega, o fim para o qual eu existo, eu não estou chegando. Então, a pergunta é: quais são os seus pontos ômegas? João está nos levando a isso. Eu vou dizer isso de vez em quando, e voltarei nos próximos minutos nesse fim. O fato é que no começo quase todos nos aproximamos de Deus para tornar, não para tornar Ele o nosso ômega. Não é assim que nenhum homem natural se aproxima de Deus. Só o Espírito Santo faz o homem se aproximar finalmente de Deus para tornar Ele o nosso ômega, para tornar Ele o que João está dizendo: Ele é o alfa e o ômega. Nós nos aproximamos de Cristo naturalmente para outras coisas. Nós nos aproximamos de Cristo e tentamos transformar Ele no meio para alcançarmos o nosso ômega. Nós queremos um casamento para ser feliz, nosso casamento não está sendo feliz, e Jesus pode ser um jeito de nos levar a esse ômega, que é o nosso casamento, que é a nossa vida, que é o reconhecimento das pessoas, que é o reconhecimento da sociedade, que é o reconhecimento da minha família, que é, enfim, qualquer coisa que seja o meu ômega. Nós achamos que fomos feitos para o casamento, e sem um casamento a vida não vai ter sentido. Ou então nós achamos que fomos feitos para brilhar, como as pessoas dizem que gente foi feita para brilhar. Então, se eu não brilho, então a vida está sem sentido, está perdendo sentido, está ficando amarga.
É sempre assim que nos aproximamos de Cristo, se não há. Então, como Jesus é um ponto para um ômega, como receber chumbo na cabeça quente por causa dele pode ser bom? É insuportável para mim, não faz sentido. Jesus era um caminho para me encontrar algo. Jesus não era o caminho para encontrar Jesus. Ele não era o ômega da minha busca. Agora, se alguém vai jogar chumbo quente na minha cabeça por causa dele, então isso é o fim. Então eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, o apóstolo Paulo diz, eu disse na quinta-feira, para escravos, carcereiros, pessoas exploradas, como aquela menina escrava que tinha um espírito de adivinhação e era explorada pelos seus donos, ele diz para todas essas pessoas, eu tenho certeza que ele vai terminar, ou seja, se ele fez da vida de vocês, se vocês foram levados pelo Espírito Santo ao ponto de Jesus ser quem ele é, o alfa, ele é o ômega da vida de vocês. Então, nossas vidas estão desmoronando, porque não estamos recebendo alguma dessas coisas que são nossos pontos ômegas. Todas as pessoas que estão chegando para mim, pastor, está insuportável, não suporto, é porque o ômega dele é alguma coisa que não é Cristo, e aquilo está desmoronando, a razão, o final da vida, o propósito, o ômega. Nós começamos conosco como alfa, e aí nós temos um propósito, que é o nosso ômega, e Cristo é a maneira de nós encontrarmos isso. A gente diz, talvez o cristianismo ajude, ajude meu casamento, ajude a minha vida, ajude o meu medo com a morte, ajude com a minha doença, ajude com a minha vida, ajude com meus problemas existenciais. Quando você faz isso, Jesus é o meio, ele não é o ômega, porque ele não foi o alfa, você não viu ele assim. Então, olha alguns exemplos. Moisés, ele era jovem israelita, príncipe no Egito, e ele, através de um maravilhoso ato de Deus, ele foi criado por uma princesa, e teve a criação melhor, a melhor educação, treinamento, todo esse tipo de coisa, e Moisés decidiu que ele poderia servir a Deus, se tornando um grande líder, que libertaria o povo, que ele descobriu ser o seu povo. Ele pensou, é claro, quem mais pode fazer isso? Quem mais entre os judeus é mais preparado que eu? Tem melhor educação, tem mais influência? Eu sou o cara. É claro que eu sou um líder natural. É claro que Deus quer me usar como um líder. É claro que eu sou o líder que pode libertar o povo de Deus. E ele diz, eu vou servir a Deus liderando. Ele decidiu isso. E o que ele fez foi matar um egípcio para mostrar a sua força, e ele se voltou para o seu povo que estava sendo ofendido, chicoteado, e esse povo respondeu dizendo, quem te fez, Senhor, sobre nós? E de repente Moisés ficou absolutamente vulnerável, porque ele havia matado alguém, e não houve o reconhecimento dele como esse grande líder que podia fazer algo incrível, e enfim. Com isso, ele teve que enfrentar a realidade, ir embora, se transformou num pastor que naqueles dias, era o grau mais baixo da escala social, de tal maneira que um egípcio sequer poderia cuidar de gado. Eles achavam que era tão indigno cuidar, ser um pastor, que essa não era uma coisa que egípcios podiam fazer, e ele era o príncipe do Egito, e é o que ele se tornou, e por 40 anos ele viveu isolado, na certeza absoluta de que sua vida tinha terminado. Por quê? Porque ele pensou que estava servindo a Deus, mas na verdade ele queria ser o líder. O ômega de Moisés, inicialmente, era ser líder. Deus era só um meio para ele exercer o que ele achava que tinha capacidade, liderança. E esse era o seu fim, esse era o seu ômega. E Deus era só um meio. É por isso que muitos pastores ou muitas pessoas na igreja, elas ficam muito desanimadas, porque elas achavam que tinham que ter um ministério e Deus não deu. É óbvio então que elas não estavam animadas com Deus. Deus não era um ômega delas. O ômega delas é o que elas queriam fazer. E elas queriam usar Deus para isso, para serem líderes de alguma coisa. E como não funcionou, elas perdem o ômega delas e a vida delas fica triste. Se elas estão animadas por Deus, elas podiam servir a Deus, e Deus falou assim, então, vão jogar chumbo quente na sua cabeça, e tudo ia ficar bem, porque o ômega dela era Deus. Mas se o ômega dela era ser um líder, se vão jogar chumbo quente na minha cabeça, então agora eu estou desanimado, eu estou deprimido. Ele tinha um pequeno esquema de como as coisas iriam acontecer e funcionar. Anos depois, Deus volta a ele novamente na sarça ardente e diz, Moisés, eu vou fazer de você um líder. E Moisés já tinha 80 anos, ele teve toda a sua vida agora como um fracasso total. E ele disse, tudo bem, Deus, agora eu sou um zero.
mas se você quiser me usar, use. Nós vemos que ele resistiu inicialmente. Então, para o seu choque, ele descobre que só agora ele é um líder que Deus quer usar, porque ser líder não era o seu propósito, nem seu objetivo. Agora ele estava indo para o Egito simplesmente porque Deus estava mandando. Ele estava fazendo o que Deus queria. Nós sabemos que, por exemplo, ele nunca vai entrar na terra prometida. E quando diz para ele que ele vai morrer e não vai entrar na terra, ele não fica arrasado, acabado. Ele simplesmente sobe um monte para morrer. E ele escreve o Salmo 90. E nós sabemos o que ele diz: Senhor, Tu é a nossa habitação de geração em geração. Não é a terra prometida não é o meu ômega é Tu mesmo. O fato de eu não entrar não acabou com a minha vida, porque o meu ômega não era esse. Ele descobre que o homem quebrado é um líder muito mais atraente do que um homem orgulhoso. Eis o que acontece quando a liderança era o fim e Deus era o meio. O ômega não era Deus, era a liderança. E é por isso que quando esse ômega não é atingido pelas pessoas, elas ficam arrasadas, porque elas não querem servir a Deus. Paulo tinha como ômega glorificar a Cristo. Então ele dizia o quê? Quer pela vida ou quer pela morte, preso ou solto. Ele não dizia: meu ministério acabou, estou preso há 5 anos à toa, sem poder pregar, eu estou arrasado, eu tinha tantos planos. Então, se ele falasse isso, era como se uma voz dissesse para ele: o teu ômega não sou eu. Se o seu ômega sou eu, o fim, então vai estar tudo bem se você estiver preso, despedaçado, morto pelos cavalos. Olhe para Jonas. Ele pensou que poderia servir a Deus liderando. Moisés. Jonas faz a mesma coisa. Jonas achou que poderia servir a Deus condenando Nínive e liderando Israel a não ser mais vassalo daquele grande império. E quando Deus ouviu os ninivitas e poupou eles, Jonas ficou irado. Ele queria morrer. Por quê? Você quer morrer, não quer dizer que você sempre se mata quando quer morrer, mas quando você está dizendo: minha vida não faz mais sentido, o ômega dela era livrar Israel, e agora Israel não vai ser mais livre. Ele usava Deus para um ômega, e o ômega dele não era Deus, o ômega dele era Israel ser livre. E se Israel não ia ser livre, a vida dele não fazia mais sentido. Ele não tentou se matar, mas ele disse para Deus: eu posso morrer, porque não há mais nenhum ômega para mim aqui. Não há sentido para a minha vida, porque o sentido para a minha vida era ver Israel livre. E tu não vai livrar Israel. Eu tinha uma agenda política, eu queria Nínive destruída, e eu servia a ti. O problema era que Jonas havia feito de Deus o meio para o seu ômega, e Deus não era o seu ômega. Quando ele descobriu que não estava conseguindo o que queria, a sua vida se tornou inútil e sem sentido. Nossa geração é muito deprimida, por causa da futilidade da nossa geração, por causa de cosmética, por causa de como ela aprendeu romance com Hollywood, por causa de um monte de bobagens. É fútil, e quanto mais você é fútil, se você não tem uma coisa maior para viver do que a própria vida, você não pode sofrer, porque sofrer estraga todos os seus ômegas. Sofrer emocionalmente, fisicamente, acaba com seus ômegas. Todos os seus ômegas estavam ligados ao homem psicológico que quer ser feliz, começando com ele mesmo como alfa e tendo como ômega os seus objetivos. E este é um teste para todos nós. Agora você está apertando o seu punho dizendo: eu trabalhei, calejei minhas mãos até os ossos por ti, Deus. Isso é muito comum. Eu mantive minhas mãos puras, eu tentei ser um bom servo, eu tentei viver uma vida decente, eu pedi isso, e por isso eu não estou conseguindo nada. De que vale ser cristão se meu casamento desmoronou? De que vale ser cristão se eu vou acabar assassinado? De que vale ser cristão se a minha vida, aquilo que eu pensava que ia ser o meu ministério, nunca vai ser? De que vale ser cristão? Que bom é ser cristão, de que vale? Eu não tenho alegria, eu estou desanimado, eu não tenho paz, eu não tenho realização, eu não me sinto realizado, não me sinto pleno, eu me sinto deprimido. O que você está dizendo é: Deus, Tu é negociável, o meu ministério não era, sem o meu ministério eu não vou ser feliz, Tu não era a felicidade para a minha vida, Tu não era o ômega do meu coração. O que eu quero, que é inegociável, o meu ômega é o meu casamento, a minha saúde, a minha carreira, o meu prazer, a minha vida, era tudo a respeito de mim, do meu nome, do meu ministério. Esses são os meus ômegas, e ômegas são inegociáveis.
Esse, portanto, era o fim de eu servir a ti. Eu orava, eu obedecia, porque eu queria o ministério, ou porque eu queria isso, ou porque eu queria aquilo, eu queria ômegas. Jesus morreu por você, se morreu, se você está entre aqueles que ele disse, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste, Jesus está dizendo para nós, sirva-me, para não receber nada. Você só está me servindo e tem um novo coração se eu sou o ômega para você, como de fato eu sou o ômega do universo. Sirva-me para me receber. Sirva-me porque você foi criado por mim. Eu sou o alfa da sua vida. E eu sou o ômega dela. Mas o que para mim era lucro, Paulo diz, tomei por perda, por causa de Cristo. Você vê, é evidente que para Paulo o ômega dele era Cristo. Não era o ministério, não era a aceitação da igreja, não era a sua vida ministerial, não era não sofrer, não era não apanhar, não era não ser assassinado. O ômega dele era Cristo, Cristo era o ômega, então ele podia sofrer qualquer coisa. Ele podia dizer assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi tudo, e eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Quem é o ômega de Paulo? Cristo. Ele diz, tudo pode ser tirado de mim. Família, filhos, casamento, saúde, respeito, liberdade, ministério, tire tudo de mim. Essas coisas não são os ômegas. Me dê Cristo. Você vê porque o livro de Filipenses fala sobre a paz que excede a todo entendimento? Porque se Cristo é o alfa e o ômega da vida de alguém, então não há como a paz ser tirada dele, porque não há como o seu ômega ser frustrado. Você vê porque ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, porque se Cristo é o ômega, sendo o alfa, então você sempre vai ter a única coisa negociável na sua vida, a única coisa que você não pode perder, você não perde. Você pode dizer, como Paulo, eu quero glorificá-lo pela vida e pela morte, porque a morte, ele disse, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, vou estar com o meu ômega. A morte não pode fazer nada a esse respeito. Se você está pronto para desistir de Deus porque Ele não está dando o que você deseja, ou não desistir, mas viver uma vida cristã miserável, toda hora você está desanimado, toda hora você não consegue ir para frente, sem alegria, e inventa desculpas para a falta de alegria em seus hormônios, em sua bioquímica, ele não é seu ponto ômega, enfrente essa verdade. Se ele é o ponto ômega de alguém, essa pessoa pode ser despedaçada por cavalos, mas se não sentir dor for o ponto ômega dessa pessoa e ser respeitado pela sociedade, então quando disserem que ele vai ser despedaçado por cavalos, a vida dele acabou. Ele não consegue ver nada de bom nisso, não vê uma desgraça final. Essas pessoas de Apocalipse podiam isso, por isso, se você vê um cara atravessando a rua, está acabando, né? Se você vê o cara atravessando a rua e você sai correndo, salva o cara, empurra o carro, porque viu um carro, uma criança, uma pessoa, você empurra ela e ela é salva, e você cai rolando pela rua, e aquela pessoa diz, poxa, obrigado, você salvou minha vida, e você diz, eu não sei se isso vale a pena, eu fui tão bom, me arrisquei minha vida empurrando você na frente do carro, mas agora minha calça está rasgada, como é que eu vou viver com essa calça rasgada? Que desgraça, eu só tento ser bom, tento fazer a coisa certa, mas não dá certo, porque olha a minha calça rasgada. O que aquela pessoa ia pensar? Aquela pessoa ia sentir o quê? Gente, para essa pessoa a coisa mais importante é a calça dela, muito mais importante que a minha vida. A coisa mais importante para a calça dela está arrasada, porque a calça dela rasgou, e você dizendo, eu tentei ser uma boa pessoa, e o que eu ganhei com isso? Ganhei uma calça rasgada, e essa pessoa vai pensar, olha, esse comportamento é irracional, você acharia irracional, e é o que você está dizendo para Deus, Deus, eu te servi, agora eu não tenho um bom casamento, eu não tenho, o que adiantou eu te servir? Você está dizendo isso para ele, olha, o que adiantou? É óbvio que você está dizendo para ele, igual o cara da calça rasgada, meu casamento é muito mais importante do que tu, eu te servi, agora o que é importante? Você ficaria chocado, por que esse cara está tão deprimido porque a calça dele está rasgada? Ele salvou a vida de uma pessoa. O que é uma calça perto disso? O que é a calça dele se essa pessoa ia morrer esmagada pelo caminhão? E ele salvou, ele devia estar feliz. Mas ele dá tão pouco valor a essa vida e tão valor à sua calça que ele está arrasado. É o que você faz quando você diz, Deus, eu não tenho motivo de alegria, eu te obedeço. Mas olha o que acontece. Paulo diz, não.
Eu perdi todas as coisas, todas as calças rasgadas, todas as minhas calças foram rasgadas por causa de Cristo, mas eu sou o homem mais feliz do mundo, porque todas elas são uma porcaria perto de Cristo. A Bíblia diz, a verdade para nós assim, nua e crua, nós temos Jesus como nosso alfa e ômega ou não temos, e se temos, não há nada que nós não possamos enfrentar. Se nós vemos Ele como o Rei Cósmico, o alfa de todas as coisas, a razão, porque tudo existe, inclusive eu e toda a minha vida, e Ele é o ômega, então eu posso enfrentar qualquer coisa. E eu nunca vou dizer, Deus, eu te servi tanto, eu tentei obedecer como um bom pastor, mas o que eu tenho? Meu ministério não é o que eu achava, meu casamento não é o que eu queria, minha carreira, minha saúde, eu servi, eu rasguei as calças. Era que aquelas pessoas iam dizer, quer dizer que a gente obedece a ti, o leão devora a gente obedece a ti, eles furam a nossa cabeça e põem chumbo. Paulo diz sobre essas coisas, eu considero esterco, eles vão me matar, quer pela minha vida, quer pela minha morte, isso seria como chorar pela calça, porque eu salvei alguém. Então qual é o seu ômega? As coisas que você mais deseja, que nunca você vai conseguir a plenitude se elas não estiverem lá. Tudo que você mais deseja é o seu ponto ômega, e qualquer ponto ômega que não seja Jesus, vai ser destruído. E é por isso que você é infeliz, não consegue ter paz e alegria, e não consegue enfrentar coisas muito menores do que leões, se transformar em tocha humana, ser espedaçado por cavalos, e essas pessoas que estão recebendo a carta de João em Éfeso podiam. E nós, se formos como elas, vamos poder, porque Jesus é o alfa e o ômega das nossas vidas. Mas não porque nós decidimos, Ele é o alfa e o ômega do universo. Tudo começou nele, existe por causa dele, vai acabar nele. Se você se lembra no final de um romance da Elizabeth Elliot, chamado Nenhuma Imagem Esculpida, ela fala sobre uma mulher que foi ser missionária, aprendeu a língua e deu tudo errado, ninguém se converteu, todo o trabalho dela deu errado e ela está morrendo, e ela escreve assim: Deus, se Ele fosse o meu cúmplice, Ele me traiu. Se por outro lado, Ele é meu Deus, então Ele me libertou. Ou seja, ela está dizendo o seguinte: se Deus era um meio para me ter um grande ministério de tradutora da Bíblia, para muitas pessoas se converterem, então Ele me traiu, porque eu trabalhei traduzindo a Bíblia, acabou não acontecendo nada certo, deu tudo errado. Agora, se Ele era o ômega, eu fiz tudo isso só por causa dele, Ele resolveu que isso tudo teria esse fim, então Ele me libertou. Se de repente eu percebo que Deus é o próprio final feliz, é o ômega, e eu só servia fazendo isso, dessa tradução da Bíblia, por causa dele, então Ele me libertou. Como assim? Como eu posso acrescentar? O que ela está dizendo é o seguinte, essa mulher está dizendo o seguinte: como eu posso acrescentar algo a Jesus para ser feliz? Como eu posso dizer assim, Jesus mais a tradução da Bíblia no meu ministério é que vai me fazer pleno? Eu estou dizendo que Ele não é o meu ômega. Ela está dizendo que nada é mais evidente que Jesus não é o ômega, quando a gente diz que para nós sermos plenos, eu tenho que juntar Jesus mais meu ministério, Jesus mais meu casamento, Jesus mais não sei o quê, ou eu vou ser amargo. Então ela diz: eu sou adotada na família dele, eu vou viver e reinar com ele para sempre, ele morreu por mim, então como eu posso adicionar algo a isso para ser feliz, ter paz, ser pleno e ter todo esse trabalho que eu fiz gasto? Então você conhece a liberdade de saber que você não serve para obter nada a não ser Cristo. Paulo diz: eu perdi todas as coisas por causa de Cristo, Ele é o meu ômega. Então está tudo bem com a minha alma, porque eu não tenho nada para somar a Cristo. Se eu tivesse que somar a Cristo mais o meu ministério, então, se Deus fosse meu cúmplice, então eu estaria infeliz hoje, porque eu estou preso e não tenho um ministério, e eu vou ser condenado à morte. Quando a Bíblia diz: busque primeiro o seu reino, sua justiça, e tudo mais será acrescentado, ou bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, qualquer coisa, a Bíblia diz, que você mais deseja, você nunca vai receber, a menos que Jesus seja isso, porque Ele é o ômega e ponto. Ele é o nosso alfa, a razão pela qual nós existimos,
e Ele é o nosso fim, nosso propósito. Veja o que você está fazendo se você apertar o punho diante de Deus e disser: olha, eu não sei, que adianta eu servir a Deus, orar tanto, ou ler tanto a Bíblia, e meu casamento não está acontecendo isso, e minha vida não está acontecendo aquilo, e não está acontecendo. Você está dizendo: você não é meu ômega, você não é meu ômega. Ele está dizendo: Deus usa muitas maneiras, eu poderia falar delas, Deus usa muitas maneiras para nos levar a enxergar essa realidade e nos levar à verdadeira visão de Cristo. Uma das maiores bênçãos nas nossas vidas, na vida de quem Ele realmente amou, é as orações que Ele nunca responde. Porque através das orações que Ele nunca responde, Ele está dizendo: o seu ômega sou eu, e mais isso que você está pedindo, e se eu nunca te der, vai estar tudo bem? Se estiver tudo bem, então eu sou o seu ômega. Se não estiver, é óbvio que você somou eu a mais alguma coisa. E se Ele é o ponto ômega, eu não o servirei para conseguir nada, eu o sirvo para tê-lo e para me gloriar e me deleitar nele. Então Ele é minha paz. Eu não servi a Ele para ter uma boa saúde, então bem eu posso morrer despedaçado por cavalos. Não vai me afastar do propósito da minha vida, o do ômega. Ele disse então que isso é liberdade, essa é a liberdade. É por isso que ela disse: se Deus fosse meu cúmplice, Ele me traiu, porque se Ele estivesse comigo para cumprir o meu ômega, então Ele me traiu. Mas se Ele é o meu ômega, então Ele me libertou, porque Ele fez tudo dar errado, e ficou evidente que o meu ômega era só Ele mesmo, essas coisas não eram o meu ômega. E nós queremos às vezes servir a Deus como Jonas, Moisés. A gente fala que é um ministério, mas era o ministério que era o nosso ômega. Se ele não funciona, nós achamos horrível a nossa vida, nossa segurança financeira, nosso casamento, nossa família feliz, ou amor, ou sentimento de perdão, ou algo assim. Muitas vezes isso é o ômega, e não Cristo. Todas essas velhas coisas mortas, que você vai a Deus para que Deus seja a vitamina, para que você as alcance. Então, qual é o principal objetivo do homem? Diz a Confissão de Westminster: o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esse é o nosso, porque nós temos o alfa nele, nós temos esse ômega, conhecê-lo e desfrutá-lo. Nenhum de nós nessa sala conhece a liberdade a não ser assim. Leva às vezes anos para Deus nos mostrar claramente isso, sermão após sermão. Deus está dizendo para nós: eu não sou o fígado picado, a vitamina que é ruim, mas você precisa para conseguir saúde, para conseguir fazer o que você quer. Se Deus não é o seu alfa, a sua vida não tem sentido. Se Ele não é o seu ômega, a sua vida não tem sentido. Se Ele é, então o meio vai ter sentido. Porque você não pode ter um início com sentido, Ele ser o alfa, Ele ser o ômega, e o meio ser miserável, porque o meio é indo em direção àquele ômega. Então você não pode falar sobre nenhum valor, não importa nada mais, se você não tiver certeza hoje que Ele é o alfa e o ômega da sua vida. Você não vai saber lidar com as coisas da vida realmente, porque os seus ômegas estão sendo destruídos pelo meio do caminho. E aqui diz que o seu rosto é mais brilhante que o sol nessa visão, por cada glória que você vê. O cabelo dele é branco por causa da sua sabedoria infinita. Seus olhos são como fogo, para mostrar que Ele é mais penetrante do que o fogo profundo. Ele está tentando nos mostrar a sua glória. A palavra de Deus diz que glória não é peso. E o que tem mais peso, quando o riacho vem e encontra uma pedra, ele se adapta à pedra, ele passa pela pedra, porque a pedra tem mais peso. As nossas vidas, elas se acertam com quem Cristo é, em torno dele, porque Ele tem glória infinita, e nós não temos. Nós não somos o alfa, nós não somos o ômega, Ele é. E porque o seu ponto alfa e o ômega são significativos, a sua vida vai ser... Não existe essa coisa de uma pessoa que diz que Jesus é o seu alfa e o seu ômega, e sua vida é miserável, não tem alegria, gozo, paz, alegria indizível, porque é óbvio que ele não tem. Porque o ponto de partida não foi Cristo, nem o alvo final é Cristo. Então é por isso que no meio ele não tem alegria. Essas pessoas podiam ser alegres na perspectiva de morrerem, e Jesus podia dizer para eles serem fiéis até a morte. E por que vale a pena ser fiel até a morte a algo, se algo não for o nosso ômega?
Então, é sempre incredulidade. As pessoas não podem lidar com seus problemas porque elas são incrédulas. Elas fizeram delas mesmas o seu alfa e delas mesmas, elas começam com elas e fazem delas o seu ômega. Então elas não podem experimentar isso que João está dizendo. Essas pessoas, o sangue delas foi o semente da igreja, porque Jesus foi o alfa e o ômega da vida delas. O que nós temos que olhar é se Ele é o alfa e o ômega para nós, porque certamente Ele é o alfa e o ômega da história, e aqueles que não verem Ele como o início de tudo, a razão de todas as coisas, vão se despedaçar na rocha do ômega que Ele é no fim. Obrigado, Deus, por esse breve momento, olhando para a face do Teu Filho, porque nela nós vemos a Tua glória, e nós, através dele, Senhor Pai, podemos nos gloriar na esperança da Tua glória, nas tribulações, porque Ele é o nosso alfa e o nosso ômega, o princípio e o fim, o que esteve morto e vive para sempre, a razão das nossas vidas. Obrigado pela paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.